Olá, bem-vindos a essa análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha em fontes que abordam uma figura assim absolutamente central na fé cristã, mas por ângulos bem diferentes. Maria, a mãe de Jesus. É isso aí, uma figura fundamental. Vamos investigar como certas crenças e dogmas sobre Maria tomaram forma, sabe? Especialmente na tradição católica. Por um lado, a gente vai ver argumentos que buscam conectar essas crenças a raízes judaicas antigas. Uhum. E por outro, vamos explorar uma perspectiva histórica e crítica que, bem, questiona essas conexões, sugerindo origens talvez mais remotas, mais complexas. Exatamente. Nossa missão aqui é justamente essa: desvendar as camadas de história, teologia, a interpretação por trás de ideias como a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição, a Assunção e até aquele título intrigante, né? Rainha do Céu. O que está por baixo disso tudo? Exato. Para isso, a gente tem fontes como, por exemplo, o trabalho de Brent Piach, Jesus and the Jewish Roots of Mary. Ele articula a visão atórica, né? Buscando fundamentos lá no judaísmo do Segundo Templo. Certo. E, em contraste, tem a pesquisa da Margaret Barker, especialmente no livro The Mother of the Lord. Ela levanta uma hipótese, assim, fascinante, de uma figura feminina divina, uma senhora, que talvez tenha sido suprimida na história religiosa de Israel. Suprimida? Uau! É, e como ecos dessa figura podem ter, quem sabe, ressurgido na devoção a Maria. O objetivo é entender as origens, mas também, claro, oferecer uma análise crítica, né, baseada na erudição bíblica e histórica. Ótimo. Vamos mergulhar nisso, então. Começando talvez pelo lado mais conhecido, as crenças católicas sobre Maria e como elas são justificadas por autores como o Pitt. Isso. Muita gente cresce ouvindo falar da Virgem Maria. A ideia da concepção virginal é central, claro, mas também é a crença de que ela permaneceu virgem a vida toda, a chamada virgindade perpétua. O Brent Titre argumenta que isso não é algo que surgiu do nada, né? Que tem raízes profundas. Sim, sim. Segundo o Pitt, nesse livro dele, crenças como a virgindade perpétua, a impecabilidade de Maria, que está ligada à Imaculada Conceição, a identidade dela como mãe de Deus, o termo técnico é Theotokos, né? Teotocos, certo? O poder de intercessão dela e a assunção corporal ao céu, nada disso seria invenção medieval ou tardia, sabe? Ele se esforça bastante para mostrar paralelos e fundamentos em interpretações de textos e tradições judaicas. E como ele faz isso? Qual é a chave? A chave para ele é a tipologia. É ver figuras e eventos do Antigo Testamento como prefigurações do Novo. Então Maria seria a nova Eva, a nova Arca da Aliança e até uma nova Raquel. Interessante como esses símbolos são fortes, né? A nova Eva revertendo a desobediência lá do Éden e a Arca da Aliança, aquele lugar onde a presença de Deus habitava de forma especial no templo. A conexão com Maria carregando Jesus, a presença encarnada de Deus, faz sentido nesse esquema. Exato. O Peter explora muito essas conexões. Por exemplo, ele nota que José do Egito era o filho amado de Raquel, né? Daí ele argumenta que Jesus, como um novo José, teria em Maria uma nova Raquel. Hum, Outro ponto que ele aborda é aquela crença antiga de que Maria deu à luz sem as dores de parto comuns. Ele cita padres da igreja como Gregório de Nissa, lá no século IV, que viam isso como cumprimento de Isaías 67,7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Conheça essa passagem. Isso. Para Gregório e outros, essa ausência de dor física estaria ligada ao sofrimento espiritual único que Maria enfrentaria depois, né? Ao pé da cruz. Seria a hora dela de angústia, como a gente lê em João. Mas é justamente aí que as coisas começam a ficar mais complexas, né? Especialmente com esse título, Rainha do Céu. O próprio Pitre menciona como ele ficou meio abalado quando confrontaram ele com aquela passagem em Jeremias que condena o culto à Rainha do Céu como idolatria pagã. Parece uma contradição direta com a devoção católica. Precisamente. E aí, nesse ponto, que a pesquisa da Margaret Barker entra de forma bem provocativa. No livro The Mother of the Lord,
Ela argumenta que essa figura condenada lá em Jeremias 44 talvez não fosse uma deusa estrangeira qualquer, tipo importada dos vizinhos pagãos. Não. Então, o que seria? A Barker levanta a hipótese de que a Rainha do Céu seria, na verdade, a consorte divina, a Senhora do primeiro Templo de Jerusalém. Uma figura associada à sabedoria divina, cuja veneração foi deliberadamente suprimida Suprimida. Por quem? durante as reformas do rei Josias, por volta de 622 a.C. Aquelas reformas descritas lá em 2 Reis 23. Ah, a reforma de Josias, sim. A Barker sugere que essa reforma, promovida por um grupo que ficou conhecido como deuteronomista, né, associado ao livro de Deuteronômio, ela não foi aceita por todo mundo. Ela aponta para os refugiados judeus no Egito, mencionados em Jeremias 44. O que eles diziam? Eles culpavam a destruição de Jerusalém justamente por terem abandonado o culto à Rainha do Céu. Na visão deles, era ela quem protegia a cidade. Claro que o texto final de Jeremias condena essa visão, né? Claro. Mas a Barker questiona. Será que o livro de Jeremias como a gente tem hoje não foi editado por esses reformadores? Será que não obscureceram a complexidade da coisa? Talvez até a crença original do próprio profeta? É uma pergunta forte. Uau! Então a Rainha do Céu poderia não ser uma figura externa pagã, mas sim uma parte da própria religião de Israel antigo que foi expurgada? Caramba! Isso muda bastante a perspectiva. Essa é a tese central da Barker. Ela argumenta que essa senhora, que ela conecta com a sabedoria, Sofia, em grego, Chokma, em hebraico, e com Asherá, ou talvez uma forma mais antiga do nome, Ashratá, que foi encontrada em inscrições. Ashratá? É. Ela argumenta que essa figura foi sistematicamente removida dos textos sagrados e das práticas religiosas pelo que ela chama de escribas restauradores. Os editores dos textos. Isso, aqueles que, durante e depois do exílio na Babilônia, revisaram e compilaram as escrituras, alinhando tudo com a teologia deuteronomista, que enfatizava um monoteísmo mais estrito, a centralidade da lei mosaica. A Barker aponta para possíveis alterações textuais como evidência. Tipo quais? Por exemplo, a mudança sugerida em Deuteronômio 32:8. Versões antigas, lá de Qumran e da Septuaginta, dizem que Deus dividiu as nações segundo o número dos filhos de Deus, seres divinos. Já o texto hebraico padrão posterior, o massorético, diz filhos de Israel. Para Barker, isso seria uma tentativa de apagar a ideia de um panteão divino presidido por Deus, entende? Faz sentido dentro da lógica dela. E essa senhora, ela estaria ligada a nomes divinos ainda mais antigos? Sim, a Barker conecta essa figura a nomes como Shaddai e Eloá, nomes que aparecem muito no livro de Jó, nas narrativas dos patriarcas, antes da revelação do nome YHW a Moisés, como está lá em Êxodo 6.3. Shaddai, todo-poderoso, né? É a tradução comum, mas ela argumenta que Shaddai tinha conotações tanto femininas quanto masculinas. Ela cita Ezequiel 10.5, onde o som da partida da glória, a Shekinah do templo, é descrito como a voz de El Shaddai, e a Barker argumenta que a Shekinah era entendida como a presença feminina de Deus. Interessante. Ela também liga a Shaddai à fertilidade, tipo em Gênesis 49:25, bênçãos dos seios, Shadaim, e do ventre, Racham, e a realeza. E Eloá, outro nome antigo, ela associa a sabedoria e aquela ideia de ascensão aos céus para aprender segredos divinos, algo que Deuteronômio depois rejeitaria, colocando a lei no lugar dessa sabedoria mais mística, sabe? Entendi. E a figura de Ashera, que é tão condenada pelos profetas, como ela entra nessa reconstrução da Barker? A Barker argumenta que as proibições fortes em Deuteronômio contra os postes sagrados, a serim, os pilares de pedra, o culto nos altos, tudo isso era direcionado precisamente contra essa religião antiga, que talvez fosse centrada numa deusa mãe ou senhora. O rei Josias destruiu esses símbolos, né? Tá lá em 2 Reis 23. Sim. A Barker sugere que Asherá pode ser até uma distorção proposital de Ashratá, que foi encontrada naquela inscrição famosa de Kuntilet Ashrud, que menciona Iahevá e sua Ashratá. Sua Ashratá, como uma parceira. Exato, sugerindo uma parceria divina. E associar ela depois a Baal, um deus cananeu, seria uma forma de desacreditar essa figura. A Barker também vê a menorá
o candelabro do templo com formato de árvore florida, sabe? Como um símbolo que sobrou dessa senhora sabedoria ligada à árvore da vida. Te mencionou lá no início. A virgindade perpétua, por exemplo. Bem, a crítica aqui, vinda de uma análise histórico-crítica e informada por teses como a da Barker, ela aponta para a falta de evidência bíblica explícita para a virgindade de Maria depois do nascimento de Jesus. Os evangelhos mencionam claramente os irmãos Adelfoi, em grego de Jesus. Tiago, José, Simão, Judas. E irmãs também, né? Mateus 13 e Marcos 6. Exatamente. É curioso como a interpretação de uma única palavra, adelfoi, gera tanta discussão teológica, se era só primo, parente ou se era irmão de sangue mesmo. Pois é, a interpretação católica tradicional defende que Adelfoi pode significar parentes mais distantes, ou talvez meio-irmãos de um casamento anterior de José. Mas assim, a maioria dos estudiosos do grego do Novo Testamento concorda que o significado mais direto, mais comum, de Adelfoi é irmão do sangue. Então, a forte ênfase posterior na virgindade perpétua de Maria poderia, talvez na linha da Barker, ser vista como uma forma de elevar Maria, talvez até inconscientemente, reincorporando atributos daquela antiga Senhora Virgem. A Barker nota que essa figura divina era lembrada como a Virgem, em algumas tradições antigas. Isso leva a gente para outra prática comum, né? Principalmente no catolicismo, a intercessão, a oração a Maria. Como a perspectiva crítica vê isso? Olha, biblicamente falando, o Novo Testamento é bem claro ao direcionar a oração a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 é muito explícito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Um só mediador? Um só. A prática de orar diretamente a Maria ou pedir a intercessão dela como se ela fosse uma mediadora paralela é algo que se desenvolveu aos poucos na história da igreja. Não tem um mandato bíblico direto para isso, sabe? Mas e a honra a Maria? Lucas 1,48 diz que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sim, honrar Maria é bíblico, sem dúvida. Mas a oração a ela é diferente. Do ponto de vista crítico, isso pode ser visto como uma transferência de funções, talvez preenchendo um vácuo deixado por outras figuras, ou até como a Barker sugere, ecos da antiga rainha do céu como protetora e intercessora celestial. E aquela distinção teológica que se faz a hiperdulia, a veneração especial a Maria, que seria diferente da adoração, a latria, só para Deus. Essa distinção entre latria, hiperdulia e dulia, a veneração aos santos, é uma construção teológica importante no catolicismo, claro. Foi desenvolvida para justificar, para enquadrar práticas devocionais muito intensas dirigidas a Maria. Mas funciona na prática? A crítica, especialmente vinda de tradições que enfatizam a sola escritura, né? Somente a escritura como autoridade final, argumenta que, na prática popular, a linha entre veneração intensa e adoração pode ficar perigosamente tênue. A própria Bíblia adverte contra qualquer culto que possa desviar a adoração que é devida exclusivamente a Deus. Uma linha tênue, então, que sempre gerou debate. Faz sentido. Sem dúvida, e a pesquisa da Barker sobre a proeminência da Senhora no Antigo Israel levanta uma questão, assim, bem desconcertante. Essa devoção mariana tão intensa não seria, em parte, um ressurgimento de um tipo de culto que os próprios reformadores bíblicos, os deuteronomistas, consideraram idólatra quando combateram a rainha do céu e a Axera? É uma pergunta que incomoda. Com certeza. E para fechar essa análise crítica dos dogmas, o que dizer da Assunção e da Imaculada Conceição? Olha, esses são os dogmas marianos definidos mais recentemente pela Igreja Católica, né? A Imaculada Conceição, que diz que Maria foi concebida sem pecado original, foi definida em 1854. E a Assunção, que Maria foi levada ao céu de corpo e alma, só em 1950. Bem recente, historicamente falando. Muito recente. E o ponto crítico fundamental aqui é a ausência de base bíblica explícita e direta para ambos. A Imaculada Conceição se baseia em interpretações de textos como a saudação do anjo a Maria, cheia de graça, Lucas 1,28, que é vista como indicando uma pureza original, e também Gênesis 3,15, a inimizade entre a mulher e a serpente. E a Assunção? A Assunção é mais inferida teologicamente, sabe? Pela união única de Maria com Cristo,
por paralelos como a ascensão de Elias, ou aquela visão da mulher vestida de sol em Apocalipse 12, que o Pitre e outros conectam com Maria. Mas falta a base bíblica direta. Exato. A crítica enfatiza o longo desenvolvimento histórico e essa falta de evidência bíblica clara, sugerindo que esses dogmas refletem mais a evolução da piedade da teologia mariana do que fatos históricos ou ensinamentos apostólicos originais. E, de novo, na perspectiva da Barker, esses dogmas poderiam ser vistos como a restauração tardia de atributos daquela antiga senhora: poder sobre a morte, assunção e pureza divina primordial, Imaculada Conceição. Então, resumindo essa discussão toda, a gente tem um quadro bem complexo. De um lado, autores como Pitre tentando mostrar uma continuidade, né, enraizando as crenças sobre Maria lá na tradição judaico-cristã primitiva, usando paralelos, tipologias do Antigo Testamento. Isso. E, do outro lado, temos essa perspectiva histórico-crítica que a gente exemplificou com a Barkers, que oferece uma narrativa alternativa, a de que essas crenças podem ter evoluído, talvez absorvendo ou ecoando elementos de uma figura divina feminina, a Senhora, a Rainha do Céu, a sabedoria que foi ativamente suprimida da tradição dominante de Israel e Judá. A pesquisa da Barker é, sem dúvida, muito desafiadora para a visão tradicional. Com certeza. E do ponto de vista de uma teologia cristã que foca na Bíblia como autoridade primária e na centralidade de Cristo como único mediador, as críticas aos dogmas e práticas marianas, que não têm esse suporte bíblico explícito, são levadas muito a sério. Como a oração direta a Maria, a virgindade perpétua. Exato. A oração direta a Maria, a crença na virgindade perpétua dela, ou os dogmas tardios como Imaculada Conceição e Assunção, são questionados justamente por essa falta de fundamento escriturístico direto. A ênfase recai na necessidade de distinguir claramente a veneração, a honra, da adoração, o culto, que pertence somente a Deus, né? E garantir que a figura de Maria, por mais honrada que seja, não acabe obscurecendo a singularidade e a suficiência de Jesus Cristo. É realmente impressionante como diferentes abordagens, diferentes leituras dos mesmos textos, das mesmas tradições, podem levar a compreensões tão distintas e às vezes até conflitantes de uma figura tão importante, tão amada e venerada por milhões de pessoas ao longo dos séculos. É verdade. Bom, chegamos ao fim desta exploração intensa sobre as origens e as críticas aos dogmas marianos. Vimos como as interpretações podem seguir caminhos bem diferentes, né? Desde essa busca por continuidades com as raízes judaicas até a sugestão de supressões e transformações históricas profundas. As fontes que a gente analisou, especialmente os trabalhos do Brent Pitre e da Margaret Barker, ilustram essa tensão de forma muito clara. O Peter buscando validar as crenças católicas em fontes antigas, e a Barker reconstruindo a história de uma senhora perdida, argumentando que os ecos dela podem ressoar na figura de Maria como a gente conhece. Fica evidente que a nossa compreensão de Maria hoje é fruto de um processo longo, né? Moldado por séculos de teologia, debates acalorados, possíveis edições textuais e contínuas batalhas interpretativas. Não é simples. De forma alguma. E para deixar uma reflexão final, assim, provocada por essas fontes que a gente discutiu, se a hipótese da Margaret Barker estiver correta, ou pelo menos apontar para algo real, né? Se houve de fato uma supressão deliberada de aspectos femininos do divino na tradição judaica primitiva, que outras vozes perdidas ou perspectivas podem ter sido silenciadas ao longo da história religiosa? Boa pergunta. E como a eventual recuperação dessas vozes poderia enriquecer ou talvez desafiar ainda mais a nossa compreensão atual da fé, da história e da própria natureza do divino. Fica aí para a gente pensar.